Um olá, tudo especial a você que está acompanhando mais um programa Igreja Presente aqui pela Rede Século XXI. Quero lembrar você que nós estamos aqui na Arquidiocese de São Paulo com o arcebispo dessa arquidiocese, o cardeal Dom Odilo Peruchera. Já vou deixando muito claro que Dom Odilo já gravou esse programa antes de ir para o Sínodo das Famílias, não é? Não é, Dom Odilo? Mas assim, é bom falar porque nós vamos comentar ainda sobre o sínodo, do que foi conclusivo, do que aconteceu. Nós vamos começar a falar sobre isso na semana que vem. Então, fique tranquilo que no próximo programa Dom Odilo já vai ter voltado para São Paulo. Nós vamos falar muito sobre o sínodo ainda, do que aconteceu, do que foi vivido lá, até as experiências pessoais de Dom Odilo para contar para todos nós, né? Por isso que eu deixei muito claro, Dom Odilo. Obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar com vocês. E nós estamos agora iniciando o mês de novembro, penúltimo mês do ano, portanto o tempo passa, é tempo de a gente aproveitar bem. E estamos hoje com uma festa bonita da igreja, a festa de Todos os Santos, e amanhã também uma festa que nos interroga sobre a nossa vida, sobre o tempo que passa, o futuro, a festa dos fiéis defuntos ou finados. E tem muita gente, eu vou começar de trás para frente, começando pelo dia 2, depois chegando no dia de hoje. Tem muita gente que fica pensando só nos finados que já foram, mas vou pegar o gancho que você falou, a gente tem que se preocupar porque um dia nós também vamos estar do outro lado, vivendo a nossa vida eterna, mas alguém vai estar celebrando, alguém vai estar rezando pela gente. Esperamos que sim, né? Esperamos que outros rezem por nós também. Hoje é dia de a gente lembrar dos fiéis defuntos, dos falecidos, pedir a Deus por eles, que unicamente Deus pode fazer alguma coisa pelos que morreram. Ele é o Deus da vida, pode dar vida também aos falecidos, onde só tem osso seco, Deus faz reviver a vida. Pois bem, pensar justamente no futuro, pensar afinal, para onde eu vou, para que eu vivo? Qual vai ser o meu fim? O que eu espero da vida? O que eu posso esperar da vida? Isso é importante. Dom Odilo, eu já ouvi dizer também, eu vou lá na cabecinha de quem está lá em casa agora, essas crendices populares, a gente não tem que rezar pelos mortos, senão eles ficam aqui cutucando, a gente fica perto da gente. Existe isso, Dom Odilo? Não, isso a fé da Igreja Católica naturalmente não aprova, digamos assim, essas crendices que dizem que os falecidos ficam mexendo com a gente, ou que a gente entra em contato com os falecidos. Não, isso não faz parte da fé da Igreja Católica. Mas por que nós temos que rezar por eles? É outra coisa. Quando nós rezamos pelos mortos, nós os recomendamos a Deus. Nós os recomendamos a Deus, pedimos que Deus olhe por eles, que Deus os acolha, que Deus seja misericordioso, que Deus lhes perdoe os pecados, que Deus lhes conceda a vida eterna. Mas nós não fazemos isso para pensar que os mortos vão voltar. Mesmo naqueles casos que, por exemplo, eu como Ricardo, eu tenho uma caminhada de vida, Dom Odilo, ou seja, Deus está o tempo todo comigo, vendo todos os meus atos. Quando eu passar para outra vida, Deus vai olhar para mim e vai saber tudo aquilo que eu fiz e vai dar andamento para a minha caminhada. Quem está aqui na nossa terra pode ainda pedir por mim, mesmo que eu já tenha, o senhor entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que quem está em casa também, ou seja, Deus sabe quem eu fui, Deus sabe o que eu fiz. Vale a pena as pessoas rezarem mesmo assim? A pessoa que faleceu, naturalmente, ela não pode mais nada por si. Ela só pode esperar na misericórdia de Deus. E ela por si não pode mais. É a vida neste mundo que naturalmente determina o nosso futuro. Como é que a gente morre do jeito que a gente vive, em outras palavras, o andar da minha vida é que vai dizer do meu futuro. Porém, nós podemos, mesmo depois que uma pessoa morre, rezar por ela, justamente para pedir a Deus que tenha misericórdia, que Deus perdoe, que Deus acolha. Isso sim, nós podemos fazer algo pelos falecidos. Ela mesma, não. O tempo da vida dela, das decisões da vida, cessou. Mas nós podemos, junto de Deus, fazer algo por ela. Dom Odilo, eu perguntei isso justamente assim, me colocando no lugar daquelas famílias que ficam, mas aquela pessoa foi bandido, assaltou, matou, roubou a vida inteira. Deus vai saber o que fazer com aquela pessoa.
E aí, voltando nesse assunto, por isso que eu comentei, nós aqui devemos rezar ainda, o senhor disse dessa questão da misericórdia. Então, quer dizer que vale a pena rezar? Certo. Deus é juiz, nós não somos juízes. A pessoa, evidentemente, ela responde pelos seus atos, mas Deus sabe até que ponto a pessoa é maldosa, é responsável, teve toda a liberdade, teve toda a má intenção, ou se ela não se arrependeu e assim por diante. Por isso, ninguém de nós pode pronunciar neste mundo o julgamento sobre o que acontece depois. Então vale a pena a gente dizer, então você está falando do cisco, mas não está vendo a trave? Não, vale a pena confiar, continuar confiando na misericórdia. Isso, porque a gente julga no outro, né? Confiar na misericórdia de Deus que morreu. Eu não julgo, eu entrego a Deus, eu desejo que Deus dê a vida a todos, também a quem talvez neste mundo não procurou Deus, mas que Deus tenha misericórdia, porque a vida eterna é um bem inestimável que todos deveriam poder receber. E muitas vezes as pessoas nesta vida não procuram a Deus porque não aprenderam a valorizar, não aprenderam a pôr valor nisso. Mas um assunto que envolve a questão dos mortos, dessa questão do dia de finados, Dom Adílio, que muita gente comenta, muita gente fala, e eu já escutei muita gente falar assim, mas fulano morreu, mas quando ele voltar, ele vai reparar tudo isso. Vai voltar? Não, isso não faz parte da fé cristã, não faz parte da fé católica. Tem algumas religiões que afirmam a reencarnação, mas a fé católica, a fé cristã não afirma, não aceita esta afirmação da reencarnação, porque a reencarnação parece muito interessante, que dá uma nova chance, que a pessoa volta, mas na base da teoria da reencarnação tem alguns probleminhas. Um dos problemas é o problema da responsabilidade sobre os próprios atos. Isto é, eu sou ou não sou responsável por aquilo que faço? Segundo, dizer, bom, eu numa vida passada eu fui um outro, agora numa vida futura eu posso ser um outro. Isso é complicado. É complicado dizer que eu vou reencarnar, vou me chamar João quando agora me chamo Pedro, né? No passado me chamava Manuel, mas eu era Manuel, sou João, eu vou ser Pedro. Mas qual dos três? Quem sou eu? Então, na filosofia e na teologia, nós temos um princípio que se chama o princípio da identidade. E isso aí não tem como apelar. A coisa é aquilo que ela é e não é uma outra coisa. A gente pode dizer, o ser humano é aquele que ele é, não é um outro. Então, eu sou Pedro, não sou João, não sou Manuel. Na teoria da reencarnação, fica de alguma forma compreendido. Eu posso ser João, Pedro, Manuel, mas quem sou eu? Né? E, finalmente, na questão da teoria da reencarnação, isso não combina com a fé cristã, porque a reencarnação, de alguma forma, dispensa, não aceita, não aceita a redenção. Porque na reencarnação cada um pode estar em vidas sucessivas, digamos, se purificando até atingir um estado de perfeição. Ora, nós atingimos o estado de perfeição não com nosso esforço apenas, nós devemos nos esforçar, mas o estado de perfeição é da graça de Deus. Deus que nos torna santos, Deus que nos torna perfeitos mediante os méritos de Jesus Cristo Salvador. Dom Adílio, para a igreja existe diferença da pessoa que é enterrada na terra, no túmulo, ou ela é queimada? Existe alguma diferença? A igreja vê alguma diferença nisso? Não. O que a igreja pede é que os corpos dos falecidos sejam tratados com respeito e dignidade, né? Porque, embora agora já sejam destinados à decomposição, porém, eles foram os corpos, né, de pessoas que viveram, que, portanto, por este corpo se comunicaram, se expressaram enquanto vivos. E por isso a igreja pede que se respeite também o corpo da pessoa falecida. Onde eu também não posso. Isso não impede, por exemplo, a incineração, a cremação,
Uma vez a igreja era contrária, hoje não é contrária, contanto que a incineração não seja feita como um ato de desrespeito. Já, por exemplo, se mata alguém, depois ainda queima a pessoa, tem dois profundos desrespeitos. Primeiro, matar a pessoa. Segundo, queimar a pessoa para desaparecer com ela, né? Então, tem dois profundos desrespeitos pela dignidade da pessoa. Agora, quando a incineração não tem esse significado, não tem essa intenção, então a igreja não põe problema nisso. Claro, se foi um pedido da própria pessoa e tudo mais, e a família tem todo o cuidado e tudo, não tem nenhum problema. No dia também nós estamos voltando aqui, nós começamos de trás para frente, mas hoje é um dia que a igreja lembra de todos os santos, tão importantes para a nossa vida, os santos de hoje, os santos mais antigos, os santos do início da igreja. É uma festa muito bonita e importante para a igreja. Quem são os santos? Os santos são aqueles que estão no céu. Santos são aqueles que aceitaram Deus e viveram da misericórdia de Deus nessa vida e por Deus foram acolhidos na vida eterna. São os santos. Então, os santos são toda essa multidão dos redimidos que estão no céu. São aqueles que nos precederam no caminho desta vida, que nos precederam na história, no caminho da fé, na vida da igreja. Os santos são aqueles que abriram caminho para nós. Nós estamos nesse caminho e que Deus nos dê a graça de também ser santos. Mesmo se não for proclamado santo, alguém é santo se está com Deus. Já nesta vida é santo quem está com Deus. E santos, proclamados santos pela igreja, são figuras especiais que servem de exemplo, de estímulo, de encorajamento, de ensinamento para outras pessoas. Por isso a igreja proclama santas algumas pessoas. Porém, santos são todos aqueles que estão com Deus, no céu ou também aqui na terra. Se estão com Deus, em comunhão com Deus, é santo. O senhor já respondeu a minha pergunta, porque tem tanta gente ali em casa que fala assim, mas eu conheci aquela pessoa, ela era uma santa e morreu na santidade. É também dia dela. Sim, nós justamente, neste dia 1º de novembro, que é a solenidade, a festa solene de todos os santos, exatamente a igreja celebra para a gente lembrar de todos os que estão no céu. De todos os que estão no céu. E também para, em nós, alimentar o desejo de um dia a gente estar lá. A liturgia da igreja, deste dia, 1º de novembro, usa uma expressão bonita, né, no prefácio da missa, dizendo que hoje a igreja contempla a cidade celeste, a Jerusalém celeste, onde o imenso povo já chegou na pátria definitiva, dando-nos coragem, intercedendo por nós, ajudando-nos para que nós também um dia possamos juntar-nos a eles na pátria definitiva. Bonito isso. Que assim seja. Essa é a nossa fé, nossa esperança cristã. Que um dia a gente esteja lá juntos, não, Dilo? É o nosso futuro, né? Se Deus quiser. Então, para nós, a bênção nesse dia de todos os santos e amanhã vivendo esse dia de finados. Pois bem, amanhã nós vamos rezar de maneira toda especial pelos fiéis defuntos, com essa intenção, que Deus os acolha, Deus lhes dê a vida eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.